Mês da família, um mês tão precioso, de tanto aprendizado, né, para a nossa casa, para a nossa vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem o texto comigo, depois mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, naquilo que o texto tem a dizer ao nosso coração. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 a 7, o texto diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. A palavra do Senhor foi lida, ela é suficiente, mas que o Senhor aplique essa verdade na nossa vida. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado pela palavra do Senhor, que é tão maravilhosa. Ela é poderosa para transformar a nossa vida, ela é poderosa para curar as feridas, ela é poderosa para edificar o seu povo. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale por meio dessa palavra, que a minha boca se cale e o teu Santo Espírito possa comunicar as verdades do Evangelho diante da sua igreja ou no coração de cada uma das pessoas que aqui o Senhor trouxe nessa noite. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Brasil, nós às vezes pensamos que estamos num país muito difícil. Esse é um dos discursos que nós temos ouvido nos nossos dias. Uma política muito difícil, uma sociedade muito difícil. Então, nós costumamos a falar da situação do Brasil como se o Brasil estivesse numa situação precária, uma situação tenebrosa. E, de fato, né, irmãos, nós sabemos que existem questões no nosso país que são difíceis, sabemos que muita coisa diante da grandeza do país que nós temos, que vivemos, de tudo aquilo que é possível numa nação como a nossa, a gente olha e diz assim: poxa vida, mas podia ser melhor, né? A gente podia viver num lugar melhor. Mas, em contrapartida, nós, se formos comparar o Brasil com muitos outros países, nós estamos no céu. Não é verdade, irmãos? Nós estamos no céu. O Brasil é um lugar muito bom. Aracruz é um lugar muito bom, gente. Aracruz é uma cidade muito boa. Nós somos privilegiados de morar numa cidade como Aracruz. Vocês concordam comigo? Muito bom. Nós vivemos num lugar maravilhoso. Mas sabemos, sim, é um tempo difícil, um tempo de crise,
um tempo onde nós temos orado pela nossa nação, um ano muito intenso, de muita responsabilidade, quando nós pensamos que é um ano eleitoral. Então nós sabemos de todas as responsabilidades que nós temos, mas nós ainda vivemos em um país e uma cidade muito boa. E por que estou dizendo isso para você? Porque quando olhamos para esse texto, e quando nós olhamos o contexto em que esse texto está inserido, nós vamos ver um lugar, uma nação e um povo que estava vivendo verdadeiramente numa miséria e numa depravação e num tempo de idolatria e perversidade imensa, que o Brasil não faz nem cosquinha. Esse tempo é o tempo dos reis Acabe, o seu filho, ou um de seus filhos, Acasias, e o outro filho, Jorão. E mais precisamente aqui, nos dias dessa viúva, os dias de Jorão. E o que é interessante quando nós olhamos a história, é porque essa história está no Reino do Norte. O reino, quando se dividiu, nós vemos lá na história que 2 reinos então surgiram, o Reino do Sul e o Reino do Norte. E o Reino do Norte foi um reino onde Jeroboão pecou contra o Senhor, desviou-se dos caminhos do Senhor, e aquele povo, o Reino do Norte, passou a viver uma vida depravada, servindo e buscando deuses estranhos. Mas esse caso ainda é um pouco pior, porque nos dias de Acabe, levantou-se uma mulher, a mulher de Acabe, Jezabel, uma das piores de toda a história. E essa mulher, ela participou da vida e do reinado de seu marido Acabe, ela participou da vida e do reinado do seu filho Acasias, e ela participou da vida e do reinado do seu filho Jorão. Tanto que Jorão e Jezabel foram mortos pelo mesmo ungido rei, Jeú, que foi ungido rei e foi posto por Deus para matá-los. Então esse era um tempo muito difícil. Esse era um tempo de muita podridão no meio do povo de Israel. Esse era um tempo onde a idolatria e a perversidade contra o Senhor era imensa. E o povo sofria com isso. Quando nós olhamos no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, nós vamos ver Jezabel matando profetas. E Obadia, um dos servos do Senhor, um homem temente a Deus, esconde 100 profetas e os alimenta em covas, em cisternas, para proteger os profetas de Deus, enquanto Jezabel, aquela mulher perversa, estava matando os profetas. E é interessante porque nessa história, é possível que o marido dessa mulher tenha sido morto em uma dessas empreitadas de Jezabel. Um dos profetas de Deus, um dos homens da escola de profeta, que ela matava, pode ser que esse homem tenha sido morto por uma dessas empreitadas de Jezabel. Então, era um tempo difícil, um tempo de muita perversidade, mas eu quero destacar para você que em meio à perversidade, nós estamos diante de uma família temente a Deus. Essa era uma família de um profeta, e o texto vai dizer que essa mulher, quando ela clama a Eliseu, e ela chama Eliseu, ela vai dizer: olha, o meu marido era teu servo, o meu marido era um profeta, o meu marido era dessa escola de profeta, o meu marido era um discípulo, o meu marido era um homem de Deus. E ela ainda diz assim: o meu marido temia ao Senhor. Ô Eliseu, e você sabe disso. Você sabe que o meu marido era um homem temente a Deus. Nós olhamos para essa casa, nós olhamos para essa história e vemos uma família temente ao Senhor. Num lugar de perversidade, uma família de servos de Deus. Uma mulher, os seus filhos e o seu esposo, que agora é morto. E o que essa história nos conta? É que mesmo sendo uma família de homem de Deus, mulher de Deus, os filhos de Deus, a crise chegou naquela casa. O problema bateu naquela porta. Isso me chama muito a atenção, porque muitas vezes ouvimos de pessoas crentes
que, quando passam por um problema, questionam a Deus: por que eu? Por que o Senhor permitiu que esse problema chegasse na minha porta? Por que esse problema chegou na minha casa se eu sou um servo de Deus? Então, olhe, que aqui nós estamos falando de uma família de servos de Deus. A família de um profeta, que foi morto, morreu. Nós não sabemos se de fato morto por Jezabel, mas a questão é que agora chegou a crise. Essa mulher agora está viúva e com 2 crianças. Então, por que nós julgamos aqui que esses filhos são crianças? Porque eles não eram tão pequenos, não eram tão bebês, porque eles ajudaram aqui a sua mãe no colher aqui o azeite, mas eles também não eram tão jovens, capazes de sustentar a sua casa. Eram crianças que ainda estavam sob a guarda de seus pais e ainda não tinham essa capacidade de manter a sua casa, mas estavam agora sendo prestes a ir para outro lugar, onde os credores agora chegam, para levá-los para servirem como escravos. E na lei de Moisés, isso era possível. Se houvesse uma dívida, os filhos poderiam trabalhar para aquela pessoa onde você tinha a sua dívida, até o ano do jubileu. Depois, esses meninos seriam devolvidos. Mas o que seria dessa mulher? O que sobraria dela, se os seus filhos, então, fossem retirados? Se o que ela tinha agora era apenas os seus filhos. A crise chegou. Uma família de Deus, um povo de Deus, e eu quero falar desse assunto com você. Quando a crise chega em casa, o que nós precisamos saber? E esse texto revela verdades profundas. E a primeira verdade que eu quero trabalhar com você nesse texto é que nós precisamos saber que Deus é o único socorro da nossa casa. Deus é o nosso único socorro. E como nós podemos enxergar isso nesse texto? Essa mulher, ela agora vai clamar a Eliseu. Observe que o texto diz que a mulher clamou a Eliseu. Ela não foi atrás de outra pessoa, ela não foi atrás de Jezabel, ela não foi atrás do rei, até porque Jezabel não iria atendê-la, porque Jezabel era contra os profetas e os homens de Deus. Essa mulher vai aonde ela sabia que havia um socorro. Essa mulher vai ao homem de Deus, essa mulher vai a Eliseu, que era um representante de Deus, e nós precisamos compreender isso, que naquele tempo, o profeta era aquele que era a boca de Deus ao povo, era aquele que falava ao povo, diferente do sacerdote, que levava os sacrifícios, e quando nós olhamos para o reino do norte não tinha essa possibilidade, porque eles estavam separados do templo. Eles não podiam ir a Jerusalém adorar o Senhor, eles não podiam ir a Jerusalém levar os seus sacrifícios, eles eram pessoas imundas aos olhos dos judeus, do reino do sul, mas Deus nunca abandonou o seu povo, e Deus sempre deixou profetas, homens que falavam por meio, ou homens pelo qual ele falava, por meio desses homens. E quando nós olhamos a história, nós vamos ver que na história dos reis, sempre que um rei temia ao Senhor, quando ele ia para a guerra, ele consultava quem? O profeta. E normalmente, quando ele não consultava o profeta, o que acontecia? Ele perdia. Era assim. Então essa mulher vai aonde Deus está. Essa mulher vai aonde ela sabe quem é o mediador ali, quem tem a palavra de Deus para a sua vida, e ela vai clamar a Eliseu. Agora, olha que interessante, na história aqui, que envolve esse texto, nós vemos o perigo de não buscar a Deus. Quando nós voltamos um pouquinho na história, volte aí no capítulo 1, passe a sua Bíblia aí, capítulo 1 do 2º livro de Reis. Ainda nos dias de Elias, antes mesmo de Eliseu substituir aqui Elias como o homem de Deus, como aquele que é boca de Deus na terra, a gente vê um momento da história de um perigo imenso
de deixar o Senhor e buscar outras coisas ou outros deuses que não sejam o Senhor. O capítulo 1 fala da história então de Acasias. Acasias, depois da morte de Acabe, reinou 2 anos, fez o que era mal perante o Senhor, ele fez tudo o que sua mãe havia dito para fazer, o caminho da sua mãe, ele fez tudo isso, toda a maldade, toda a perversidade. Isso está no finalzinho dos versos aí do capítulo 22 do primeiro livro. E agora no capítulo 1, nós vemos o seguinte: Acasias caiu de um quarto, pelas grades de um quarto alto em Samaria, e ficou acamado, e caiu em uma cama. E aí ele vai dizer o seguinte, no verso 2, ele chama então os seus mensageiros, e diz assim, olha, vai lá e consulta Baal-zebub, Deus de Ecrom, se eu vou sair dessa doença. E então, Deus chama Elias, e diz para Elias assim, olha, vai até o mensageiro, para o mensageiro no meio do caminho, e diz para ele assim, ó, lá no finalzinho do verso 3, diz assim, olha, porventura não há Deus em Israel, para ir desconsultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? E aí tem uma sentença terrível aqui. No verso 4 o texto diz assim, você pode ler o verso 4 comigo? Todos juntos, vamos lá? Por isso... Pronto. A sentença foi dada. Porque você não buscou o Senhor, o Deus de Israel, do lugar em que você caiu, você não vai sair. Irmãos, quando nós olhamos para o texto em que estamos, essa mulher sabia quem era o Deus de Israel. Essa mulher era uma mulher de um profeta. Ela não está questionando o profeta por que Deus deixou ela cair naquela situação. Ela não chega para o profeta e diz assim, cadê Deus agora? Cadê o Senhor agora? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que eu estou nessa situação? Eu que era a esposa tão dedicada do profeta, e o Senhor agora deixa que eu e meus filhos caiam nessa situação. Foi isso que ela fez, irmãos? Foi não. Ela chamou o profeta Eliseu e disse assim, Eliseu, nós somos servos do Senhor. E deixa eu te apresentar uma causa aqui. A causa é a seguinte, nós já estamos em dívida, e os credores vão vir buscar os meus filhos. Essa mulher foi onde ela sabia que havia provisão. Essa mulher foi onde ela sabia que alguém a ouviria, e esse alguém não era alguém qualquer, era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E quando nós olhamos esse texto, e quando nós aplicamos esse texto na nossa vida, nós vamos ver o Salmo 46, verso 1, dizendo assim, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Angústia e tribulação. Preste atenção nisso. Quando nós estamos com problemas, quando a crise chega na nossa casa, e ela pode ser diversa, irmão. Pode ser uma crise no casamento, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise na saúde, pode ser uma crise relacional, pode ser uma crise psicológica, emocional, pode ser uma crise espiritual. Aonde nós buscamos? A quem nós recorremos? Num tempo como o nosso, muitas pessoas estão buscando outras soluções, e como eu disse, nós vivemos num país muito bom, de muitos recursos, de muitas possibilidades. Então as pessoas elas ainda estão buscando possibilidades para depois, no final, ouvir talvez de um médico assim, agora não tem jeito não, agora é só com o Senhor mesmo, agora é só Deus. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu uma história como essa? Alguém no hospital e a pessoa dizendo assim, agora é só Deus. Hoje, quando que não foi só Deus? Quando que alguém esteve acima de Deus? Quando que alguém foi maior do que o Senhor para governar se alguém vai morrer ou vai viver? Quem foi que disse isso? Quem é capaz? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é aquele que possui todas as coisas? E que governa todas as coisas, e que pode dar a nós a riqueza, como deu a Jó, livro lido aqui, no início deste culto. Quem é aquele que pode tirar toda a riqueza?
Quem dá a vida e quem tira a vida, quem dá a riqueza, quem tira a riqueza, quem governa cada um dos nossos passos. Cantamos uma canção aqui, fundamentada no Salmo 139. Depois que o salmista olha para todas as coisas, e ele ainda questiona o Senhor, ele fala com o Senhor: Senhor, eu já coloquei tudo diante do Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Quando a crise chega na nossa casa, nós precisamos saber que há um único Senhor. Há somente um. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há uma solução. Na nossa vida, em todas as áreas, em todas as fases, em todos os problemas e todas as circunstâncias, há somente um. E João 8, capítulo 8 de João, talvez você não tenha lido esse capítulo com tanta ênfase, e eu clamo você para que, se você puder essa semana, leia o capítulo 8 de João. Jesus está se revelando: eu sou. Jesus está se revelando como sendo o Deus, o único Deus, aquele que é capaz de todas as coisas. João 8 é um dos capítulos mais preciosos do Evangelho de João para mim. Quando a crise chega na sua porta, você precisa saber que há somente um único Deus que pode socorrer sua vida. Deus é o único socorro. Jesus Cristo é o nosso socorro. Socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na tribulação. Mas a segunda lição que eu quero trazer desse texto é que quando nós estamos na crise, nós precisamos saber que o nosso Deus, Ele é aquele que faz tudo a partir do nada. Preste bastante atenção nisso. O nosso Deus é o único Deus que faz todas as coisas, e tudo o que Ele faz a partir do nada. E a situação dessa mulher ainda é até muito melhor do que quando nós olhamos para o nada e podemos então confiar num Deus que faz todas as coisas a partir do nada. Verso 2 diz o seguinte: e lhes perguntou, depois que ela disse: olha, meu filho está aí, o credor vai vir buscar, então está aqui diante de você, minha família, família de servos de Deus. E então Eliseu vai dizer o seguinte: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu, o que ela respondeu? Vamos ler todos juntos? Tua serva. Pronto. Essa mulher, ela olha para a sua casa, ela olha para a sua situação, e ela diz assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada que possa resolver o meu problema. Não há nada que eu olhe aqui à minha volta, que diz: olha, como que eu não vi isso? Eliseu, se eu soubesse que isso estava aqui, eu não tinha te chamado, não. Se eu tivesse visto isso antes, eu não ia precisar de você, não, Eliseu. Não, essa mulher diz assim: não tem nada. Ela olha para a sua casa, e a única coisa de algum determinado valor que poderia ter, e ela olha para aquele azeite e diz assim: eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma vasilhinha de azeite aqui. É a única coisa que, de alguma maneira, porque nós estamos falando de valor, vem um credor buscar os seus filhos, ela tem uma dívida, ela olha para a sua casa e fala: não tenho. Se eu pudesse dizer que há algo de valor aqui nessa casa, é uma vasilhinha aqui de azeite, porque o azeite era valioso, o azeite era algo precioso. E essa mulher então diz: eu não tenho nada, eu tenho uma vasilha de azeite. E aí ele vai dizer então o seguinte: então vamos fazer o seguinte, então olha, você vai pegar vasilhas, e você vai chamar os seus filhos, e você vai pegar esse azeite, e você vai encher essas vasilhas de azeite. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que passou na cabeça dessa mulher, eu não sei qual foi o primeiro pensamento dela, mas eu posso dizer que diante de nós, talvez nós, na nossa sociedade hoje, cheia de possibilidades, nós olharíamos e falaríamos assim: ih, rapaz, esse profeta está meio doido, esse profeta está equivocado. Olha o que ele mandou fazer: pegar azeite, eu só tenho uma vasilhinha de azeite, e mandar deitar azeite nas vasilhas. Agora tem algo muito precioso nesse texto que eu não posso deixar de compartilhar com você. Deus, ele se revela na história, em todo o tempo, E Eliseu, ele é o substituto de Elias. Preste bastante atenção nisso. E Deus continua se revelando ao seu povo por meio de Eliseu.
E é interessante porque quando nós olhamos para esse ato, nós nos lembramos do capítulo 17 de 1 Reis, e o capítulo 17 de 1 Reis, Elias, o seu mestre, Elias, o seu discipulador, foi até uma viúva agora com um único filho, e ele chega na casa daquela viúva, e ele então para lá, e aquela viúva está indo pegar lenha, e ele diz para ela assim: hein, aqui, vai lá, me arruma um pouco de água, e traz um pedaço de pão para mim. E aí aquela viúva diz assim: ih, não vai dar não, profeta, porque não tenho, o que eu tenho lá em casa agora é um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, e é o seguinte, eu vim aqui pegar uns cavacos aqui, era uma madeira mais fácil de ser queimada, e para acender um fogo ali, eu vou fazer um cozinhado aqui, um bolinho aqui, e eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer. Acabou, encerrou. Aí o profeta diz assim: não, peraí, você vai fazer o seguinte, você vai lá e vai fazer um bolo para mim. O profeta representa quem aqui, gente? É o Senhor, é o nosso Deus, é o próprio Deus. A presença de Deus por meio do profeta. Você vai fazer para mim, vai lá e faz. O que essa mulher fez? Foi lá e fez o bolo. Porque ele diz assim: você vai fazer, você vai trazer para mim, depois você vai voltar lá, e você vai fazer para você e para o seu filho, e da sua panela não vai faltar farinha, e da sua botija não vai faltar azeite. Ô irmãos, Eliseu sabia quem era o Deus que ele servia, ele já tinha visto Deus fazendo coisas impressionantes. Agora, mais do que isso, nós vamos ver as Escrituras mostrando um Deus que faz tudo do nada. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E quando nós olhamos João fazendo essa descrição, ele vai dizer assim que Jesus é o Verbo que estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós temos um Deus que é capaz de fazer tudo a partir do nada. O que é que ele não pode fazer com uma vasilha de azeite? A vasilha de azeite é ouro. A vasilha de azeite é muita coisa, vindo de um Deus que faz todas as coisas do nada. Aquele homem de Deus, ele diz para essa mulher: o que você tem em casa? O que você tem em casa é suficiente, porque o Deus que nós servimos, ele é aquele que traz à tona as coisas do nada. Qual é a crise que você está passando? Será que Deus não é capaz de resolver o problema que você está passando? Será que a situação difícil da sua casa é tão difícil que Deus ele não é capaz? Esse texto vai mostrar para nós que o nosso Deus, além de ser o único Deus a quem nós devemos buscar, Ele é aquele que é o dono de todas as coisas e traz todas as possibilidades quando nós mesmos não enxergamos. Mas esse texto tem uma terceira lição. Quando a crise chega em nossa casa, nós precisamos saber que os relacionamentos verdadeiramente importam. Olha o que o texto diz. Verso 3. Leia comigo, verso 3. Vamos lá, todos juntos? Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Segura aí. Ô mulher, deixa eu te contar um negócio aqui. Agora eu quero ver qual que é o seu relacionamento com os seus vizinhos. Ô minha filha, agora vamos ver como anda a sua vida com Deus e o seu testemunho. Antes de fazer qualquer coisa, e Deus não precisava de vasilha não, tá gente? Porque na panela da viúva de Elias, a farinha não acabava. Ele podia simplesmente dizer para ela assim: não, aqui ó, esse azeite aí, você pode ir usando ele aí, você pode ir derramando ele aí, que ele não vai acabar. Não era esse o caso dessa mulher, diferente. Ela tinha uma dívida, ela tinha que pagar uma dívida, ela precisava juntar uma certa quantidade de azeite para fazer um dinheiro. Aí agora deixa eu ver como que está o seu testemunho diante da sociedade. Vamos fazer o seguinte, vai nos vizinhos e pede vasilha.
Você vai em toda a sua vizinhança e você não vai pegar pouca vasilha, não. Você vai pegar muita vasilha. E é muito interessante porque, antigamente, a gente ia muito no vizinho pegar um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de café. Faltou um fermento, a hora não é boa. Bate ali na casa da Maria, ele pergunta a Maria se ela não tem um fermento. Você quer fazer um bolo, você quer fazer um negócio, pergunta, acabou o ovo, pede lá o ovo, fulana de tal, depois eu devolvo. Que depois devolve o quê? Ninguém vai devolver um copo de açúcar, precisando de um copo de açúcar. Isso era muito comum antigamente, e hoje, por isso que eu falo que olha como nós estamos vivendo hoje, gente. Só na roça, né, Cornélio? Que de vez em quando a gente tem ainda essa possibilidade, não, vou ter que ir lá na rua, acabou a farinha, acho que eu vou pedir meu vizinho, ele ver se ele não tem um pouquinho de farinha. E aí você vai lá e pede um pouquinho de farinha. Mas e se esse relacionamento com esse vizinho não for tão bom assim? Esse texto mostra que quando a crise chega na nossa casa, os relacionamentos, eles verdadeiramente importam. Relacionamento é muito importante quando nós estamos passando por crise, irmãos. Eu louvo a Deus, mais uma vez, quando a minha esposa sofreu um acidente e muito, muito rápido, muitos irmãos estavam em torno dela. Apesar dela querer uma pessoa só, naquele dia, que ela clamava pela mãe dela, Lauricena, muitos outros irmãos estavam em volta dela e a atenderam com muita rapidez e precisão. Não só os nossos irmãos aqui, né? Mas nossos vizinhos. Nossos vizinhos correram. Nossos vizinhos foram lá. Nossos vizinhos me ligavam e falavam comigo e se preocupavam comigo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que essa mulher é uma mulher de bons relacionamentos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que essa mulher é uma mulher de bom testemunho. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que essa mulher conseguiu vasilhas, e não foram poucas vasilhas, porque as vasilhas que essa mulher conseguiu, ela ia ter que ficar com ela por um tempo. Talvez ela ia precisar, depois que vender, falar assim, ô vizinho, deixa eu fazer o seguinte, eu peguei sua vasilha, ela está meio usadinha, mas eu vou comprar uma vasilha novinha para você aqui, vou te devolver um kit de vasilha agora, porque eu vou precisar dessas vasilhas aqui, porque eu estou com azeite para todo lado aqui. Não vou poder te entregar ela agora, hoje, mas eu vou ali, vou comprar umas vasilhas para você e vou te entregar umas vasilhas. Olha o que esse texto traz para a gente. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu olho para a caminhada de Jesus, eu queria trazer para você aqui duas situações que também elas se contrastam aqui. Jesus estava numa casa e de repente o telhado começa a abrir, você lembra? E aí começa a abrir o telhado. E o que acontece ali? Os amigos de um homem enfermo o carregam e o levam até Jesus. Aqueles homens enfrentaram uma multidão, aqueles homens disseram assim, olha, o negócio ali está ruim, nós não vamos conseguir chegar lá não. Alguém deve ter dito, vamos, espera aí, aqui eu vi um telhado, rapaz, vão entrar lá pelo telhado lá, nós vamos levar, esse aqui é nosso amigo, nós sabemos que Jesus está ali, e nós vamos levar ele lá. Alguém teve que tomar essa iniciativa. Aqueles homens pegaram aquele moço e romperam todas as dificuldades para levar aquele homem até Jesus. Agora olha a diferença do relacionamento. Jesus chega no tanque de Betesda, e lá no tanque de Betesda, a água era agitada pelo anjo, e aí a primeira pessoa que caísse, era curada. Olha que interessante. E Jesus chega e vê um homem lá. E aí Jesus, e aí, o que você está fazendo aqui, meu filho? Aí o camarada diz, Senhor, eu estou aqui, o anjo mexe a água lá, e o que ele diz, irmãos? Não tem ninguém para me levar lá. Tem ninguém para me jogar lá. Quando eu me arrasto e chego lá, já pulou um monte na minha frente. Sangue no olho. Cada um por si, Deus por todos. Olha o contraste. Olha a diferença dos relacionamentos quando você está passando por uma crise.
Cuidado com seus relacionamentos. Saiba que relacionamento é algo realmente importante quando a crise bate na nossa porta. Saiba que é importante você ter alguém, irmão, simplesmente para você chorar. Alguém para você deitar no ombro e dizer, rapaz, e chorar. Tem pessoas que não têm um ombro para chorar. Isso é muito triste. E a sociedade que nós estamos vivendo está cada vez mais perto disso, porque as pessoas estão cada dia mais distantes umas das outras. E não querem criar os vínculos. E quando um problema chega dentro de casa, sabe o que é pior no nosso dia? Ninguém quer mostrar vulnerabilidade. Ninguém quer dizer para o outro assim, eu estou com um problema. Rapaz, eu fiz uma compra errada. Eu errei. E agora eu estou com um problema. Fiquei endividado. Eu preciso de ajuda. Nós estamos com uma sociedade com o coração aberto para fazer isso, não. Nós estamos com uma sociedade onde o camarada está atolado na dívida e ele veste a sua melhor roupa, ele entra no seu carro 100% financiado, não que isso seja um problema, tá? E ele chega no lugar com aquela pompa da maior qualidade. Ó. Mas a vida está um desastre. Seus bens estão para ser penhorados. Mas diante das pessoas não querem revelar sua fragilidade. Essa mulher, ela faz o contrário, ela chama o profeta e fala, seu profeta, chega aí meu filho, a situação chegou aqui em casa, o negócio aqui está assim, ó, abre a boca e fala, abre a boca e compartilha. E quando o profeta diz, vai lá e pede vasilha, aquela mulher, ela saiu, foi pedir vasilha, eu acho que os vizinhos deviam perguntar para ela, eu estou falando o que eu acho, tá? Isso não está na Bíblia, isso não é uma verdade bíblica, mas vou dizer aqui agora um pensamento meu. Imagina essa mulher lá e as pessoas perguntando, mas para que você quer esse tanto de vasilha, mulher? Não, porque o profeta está lá em casa. Eu estava em dívida. Meu marido morreu, os credores estão lá para pegar meus meninos, mas agora o profeta chegou lá em casa e o negócio vai mudar. Você me empresta as vasilhas? Claro, toma aí as vasilhas, você está aí. Bons relacionamentos. Eles sempre são importantes na hora da crise. Mais uma última lição. A lição final desse texto. Quando a crise chega em casa, nós precisamos saber que os milagres, eles acompanham o povo de Deus. Os milagres acompanham aqueles que creem no Senhor Jesus. Vamos ver o que o texto diz? Verso 5, vamos lá, o texto diz, verso 5 e verso 6. Leia comigo bem forte, todos juntos. Partiu, pois, dele... cheia as vasilhas. Pronto. O que aconteceu aqui senão um milagre? O que aconteceu aqui senão o sobrenatural? O que aconteceu aqui senão algo que os meus olhos e os seus olhos talvez nunca viram? Essa mulher de Deus, ao procurar o profeta, ao confiar no Senhor como o único e suficiente Senhor da sua vida, ao atender ali as demandas do profeta e dizer, olha, vai lá, e ela ir, e ele diz assim, fecha a porta lá com os seus filhos, ela obedece o profeta. O texto diz que ela sai ali da beira do profeta e então ela vai para casa, confiado na palavra do Senhor, confiado na palavra do profeta. Depois de ter reunido as vasilhas com os seus vizinhos, ela agora fecha a porta. E o que pode acontecer na sua casa com a porta fechada entre você e a sua família é milagre de Deus na sua casa. Basta você crer nisso. E isso não está só nesse texto. Essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade que permeia todas as Escrituras. Um Deus de sobrenatural.
Nós temos um Deus que faz coisas grandiosas. Nós temos um Deus que faz coisas tremendas. No Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e ele ainda não encontrou com Maria, está com Marta e tendo aquele diálogo, batendo aquele papo ruim com Marta, porque Lázaro havia morrido. E ele então começa a discorrer ali com Marta, e ele vai dizer para ela assim: minha filha, se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em Jesus, do seu interior fluem rios de águas vivas. Nós temos um Deus que é um Deus de milagres. A grande comissão, falamos sobre esse assunto aqui domingo passado, a grande comissão, quando Marcos vai registrar a grande comissão, ele vai dizer que sinais acompanhariam aos que creem. E não são poucos sinais. Sinais de cura, novas línguas ou evangelho sendo falado para toda a criatura. Se necessário fosse falar em uma outra língua. Isso aconteceria como aconteceu em Atos, capítulo 2, onde o povo estava reunido e ouvia cada um falar na sua própria língua. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Nós temos um Deus de maravilhas, nós temos um Deus de sinais, nós temos um Deus que opera coisas grandiosas. Quando nós olhamos para o povo no deserto, a palavra do Senhor vai descrever que a roupa não gastava, e a sandália, o povo está com sede, o que acontecia? Bate lá na rocha, sai água. O povo está com fome, toma o maná. O povo não quer mais maná, está enjoado de maná. E o povo, mas nós queremos carne, o que vem? Então toma carne. De que maneira? Foi no açougue não, irmãos? Quando o povo pediu carne, eles não foram no açougue não. Quando nós olhamos Jesus assentado com os seus discípulos, ensinando a multidão, e aí chega um e fala assim: Senhor, assim, despede o povo, o dia já vai declinando, manda o povo embora, porque o povo está com fome, o povo já está seguindo aí, já está ouvindo o Senhor aí há horas, e aqui não tem lugar nenhum, não tem nada aqui perto, tem uma vendinha aqui perto, Senhor. Manda eles ir caçar uma vendinha para eles comprar alguma coisa para eles comer. O Senhor fala assim: aqui, dá vocês a eles de comer. Olha o que Jesus vai falar com os discípulos: dê vocês. Aí os discípulos: mas Senhor, mas para alimentar esse povo todo aqui, vai precisar de muito dinheiro. Não tem como não, Senhor. Aí Jesus vai, tá bom, vamos lá, vamos de novo. Aí Jesus no seu ensinamento, na sua didática, Então tá, gente, vamos de novo, vai lá. O que vocês têm aí? Apareceu um menino aqui, Senhor. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Jesus vai fazer o quê? Senta aí, gente. Senta aí, começa a distribuir esse negócio aí. Distribui pão, distribui peixe. E o texto diz que o povo se fartou. Foi uma comidinha não, irmãos. Foi um banquete. Foi o melhor peixe que aquele povo comeu na vida deles. Foi o melhor pão que aquele povo botou na boca. E talvez nenhum outro ser humano tenha comido um pão tão gostoso, porque foi o pão que o próprio Jesus multiplicou. Ele falou assim: esse pão aqui é meu. Esse aqui vocês não conhecem não. Vocês não têm forno para assar ele não. Esse pão aqui é diferente. Nós temos um Deus de milagres. Nós precisamos saber que quando a crise chega na nossa casa, nós recorremos ao Senhor e o nosso Deus é capaz de fazer milagres. Ele é capaz de fazer coisas grandes que nós não mensuramos e não conseguimos nem acreditar talvez. Nós somos incrédulos, irmão. E muitas vezes Deus está mostrando para a gente, muitas vezes Deus está falando para a gente ainda assim é incrédulo e Ele continua fazendo, mesmo na nossa incredulidade. Porque Ele é misericordioso e o nosso Deus é fiel. E a palavra do Senhor diz que Ele
permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Você está passando por crise? Vamos cantar aquela música lá? Só há um. Quando aquele título veio aqui, eu falei, é essa. Só há um Deus. Só há um Senhor. Esse Senhor é Jesus. Jesus é aquele que você pode recorrer quando você estiver no momento de angústia, de tristeza, de tribulação. É Jesus Cristo. Não há outro. E deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. Não busque a outro. Não busque a outro, porque se você buscar outro, você vai morrer. E talvez você diga assim, eu estou muito saudável, vou morrer não. Primeiro que você não vai viver eternamente. Segundo, quando você morrer, você vai morrer eternamente. Só há um capaz de dar vida e vida eterna. A vida eterna, ela está em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus Cristo. Na sua crise não há outro lugar que você possa chegar. Na sua crise não há outra possibilidade, ainda mais que você tenha toda a criatividade, que você seja um expert em todas as áreas da sua vida. Deus põe um expert no chão, no chinelo, amassado, para mostrar para ele, você não pode nada. Baixa sua bola. Os espertos, os grandes, eles são diminuídos pelo nosso Deus, para mostrar a grandeza daquele que é verdadeiramente grande. Um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Qual é a crise? Você tem enfrentado alguma crise? Você tem passado por algum momento de tribulação? Quero convidar você a se colocar de pé. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Eu ia chamar você aqui na frente, mas não vou não. Você vai fazer aí quietinho no seu lugar mesmo. Qual é a sua crise? O que você tem passado? Talvez você está bem, talvez você não está enfrentando crise. Você vai louvar o Senhor e vai dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Talvez você passou por uma crise no passado e você pode dizer ao Senhor, Senhor, obrigado porque essa palavra é verdadeira, porque eu passei numa crise no passado e o Senhor fez tudo isso na minha vida e hoje eu posso bem dizer, louvar e engrandecer o Senhor porque eu vivi isso. Se você viveu isso, agradeça ao Senhor. Mas não pense que porque você é crente, não pense que porque você é da família de sacerdote, que o problema não pode bater na sua casa. Mas quando o problema chegar lá, o nosso Deus estará presente como sempre, porque Ele é o único, Ele é o nosso Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor, vamos cantar essa canção, vamos adorar o Senhor, o único Deus, nosso Senhor.
Feche seus olhos e coloque diante do Senhor sua crise. Coloque diante do Senhor sua necessidade. E diga para o Senhor: Senhor, é só o Senhor. Eu me rendo diante do Senhor. Seja corajoso e declare para o Senhor: o Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que de mim mesmo não tem como. É tudo que o Senhor quer ouvir de você. A declaração dos seus lábios de confiança, de reconhecimento da autoridade de Jesus. E você então declara e diz: Senhor, se o Senhor entrar aqui, Senhor, a solução é certa. Talvez a sua crise seja financeira, talvez a sua crise não seja financeira como a dessa mulher, ou emocional como a dessa mulher que perdeu alguém, mas talvez seja. Talvez a sua crise seja com a sua fé. Talvez você seja alguém que tem questionado a Deus demais. Talvez você está em crise com o Evangelho. E você tem a oportunidade hoje de dizer ao Senhor: Senhor, só o Senhor pode vir aqui e mudar a minha vida. Talvez a sua crise é com seus filhos. Talvez a sua crise é com o seu casamento. Talvez a sua crise seja com os seus relacionamentos. Talvez se você precisasse pegar vasilhas hoje, você não conseguiria. Mas você pode dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu me derramo diante de Ti, porque o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único caminho. O Senhor é a fonte de águas vivas, e se eu beber dessa fonte, eu terei uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque o Senhor prometeu isso para mim e para você. Creia no sobrenatural de Deus, porque Ele é aquele que faz o sobrenatural, aquilo que você não pode fazer. Não busque outros deuses, para que você não morra. Não busque outras possibilidades, para que você não morra. Busque o Senhor, clame ao Senhor, se derrame diante do Senhor, seja fiel ao Senhor, se mantenha fiel ao Senhor, mesmo diante da crise, mesmo diante daquilo que é desgostoso ao seu olho, ao seu desejo, ao seu coração. Se entregue de fato e de verdade, porque o Senhor certamente fará algo sobrenatural na sua vida e na sua casa. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e na sua palavra que está diante de nós. Ela é fiel e verdadeira, e queremos viver, Senhor, aquilo que ouvimos aqui hoje, Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor traga solução às crises. Se por um acaso, Deus, estamos vivendo dias bons, e isso é possível, o dia que a crise chegar na nossa porta, que também é possível, mesmo sendo nós servos do Senhor, fiéis ao Senhor, que possamos ter essa palavra afirmada no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, para sermos guiados pelo Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda cada coração, como cantamos aqui também, Senhor, naquela outra canção, e que o Senhor venha sondar cada um dos corações aqui presentes, porque antes que a palavra lhe saia uma boca, o Senhor já conhece ela todinha, e não há o que cada pessoa aqui possa dizer que o Senhor não saiba. Se mentirem com os seus lábios, o Senhor conhece o coração e sabe que é mentira. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos diante do Senhor as nossas lutas, batalhas, aflições, o Senhor é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E por isso eu coloco a sua igreja diante do Senhor nessa noite, crendo no poder do Senhor, crendo no agir sobrenatural do Senhor,
E se falta fé, Deus, aumenta a nossa fé. Como Pedro mesmo disse ao Senhor e clamou ao Senhor. Se falta fé, aumenta a fé do seu povo, para que possam experimentar o sobrenatural do Senhor todos os dias de suas vidas. Que depois desse mês da família, possamos vivenciar aqui testemunhos e mais testemunhos, testemunhos e mais testemunhos, para louvor e glória do seu nome. Leva-nos em paz, nos dirige a uma semana gloriosa, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, o único e soberano Deus. À sombra do Onipotente nós queremos descansar, que possamos encontrar no Senhor o nosso refúgio, porque o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Leva o seu povo em paz, guia-nos, Deus, para a honra e glória do seu nome, que te ora em nome de Jesus, amém.